Boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos aqui. É uma honra ter vocês aqui na Betel. Meu nome é Isabel Kohn, eu sou presidente executiva da Betel. E Rabino Newton Bonder, ele é curador do projeto Pretzel, que é esse projeto que eu vou apresentar para vocês. O André Lage dispensa apresentações também, né, André, do Stand With Us. Esse projeto é o projeto Pretzel. É um projeto de talks, a gente está fazendo em parceria com a Stand With Us, que é uma grande parceira da gente. Nós ficamos aqui, usamos o mesmo espaço. E o Pretzel Talks traz conversas com pessoas interessantes, com histórias de vida bacanas, relacionadas ao judaísmo ou não. Nós temos um canal no YouTube, também vai estar no canal do Stand With Us, né, André? Então, quem quiser depois assistir. Nós faremos mais ou menos 1 hora de conversa, e quando encerrar, depois a gente abre para as perguntas. Tem um QR Code na cadeira de vocês, ou na parte de trás da cadeira. Nós vamos tentar responder o maior número de perguntas possíveis, vão ser selecionadas as perguntas parecidas, para a gente poder tentar responder quase todas. E tenham uma boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Vou estar um pouco aqui apresentando um pouco essa noite, uma vez que nós fizemos esse convite ao André. Estamos tendo a primeira oportunidade de estarmos juntos aqui para uma conversa. Eu também acompanho desde o último ano, mais de ano, o trabalho que o André tem feito, um trabalho muito corajoso, importante para a comunidade judaica. E a escolha, a ideia dessa noite é não falar especificamente como objeto do conflito que está acontecendo lá entre Israel e vários outros atores, a questão de Gaza, mas os outros atores que hoje também estão aquecidos, a gente está num momento muito difícil, mas da gente poder falar um pouco sobre como esse conflito, né, foi entendido, lido pelo mundo, como a comunidade judaica enfrenta essa relação com um conflito que é de ordem geopolítico, um conflito complexo, né, que tem ali a questão da autonomia dos palestinos, mas que transcende para várias outras questões da região, que é uma região extremamente conturbada. Se você faz um raio-x daquele pedaço do mundo, você vai ver que são conflitos complexos, etc., que foram que contemplam ali inúmeras outras etnias, grupos que vivem sobre o guarda-chuva de países que foram artificialmente criados e que têm problemas enormes como um todo, e você radiografa um pouco aquela região, cada uma daquelas regiões, daqueles lugares, são bastante conflituados. A ideia da noite de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a fronteira entre a questão do conflito e como isso chega às comunidades judaicas, aos judeus do mundo inteiro, uma relação que é complexa, principalmente no olhar do mundo, em relação a um Estado lidando com questões graves ali de conflito, de guerra, e como isso transcendeu, como isso de alguma forma passou muitas vezes a essa questão do antissemitismo. Então, a noite é um pouco sobre isso, né? Não é uma noite em que a gente vai tentar conversar aqui, espero, né, da gente ter uma conversa mais franca possível. A gente não quer transformar antissemitismo em tudo, né? Essa é uma concepção importante. Se você faz tudo ser antissemitismo, nada é antissemitismo. Então, a gente não quer ficar nesse lugar paranoico,
mas é bastante evidente que esse conflito trouxe violência nas redes, trouxe uma mistura entre judeu e o Estado de Israel. Há noções como o sionismo equacionados, né, de forma extremamente negativa, e como isso é compreendido em relação a essa fronteira entre o que está acontecendo lá e os judeus do mundo todo. Então, um bocado de coisa para a gente conversar. E eu disse para o André que eu ia tentar puxar um pouquinho também dessa experiência, porque ele tem uma experiência hoje que é quase que única, né, de botar o rosto, né, a cara a tapa, como a gente popularmente diz, e se confrontar com públicos os mais diferentes possíveis. Já teve em várias situações de incidentes, né, dele contar para a gente causos, né, situações onde ele viu essa fronteira ser transcendida, e a gente poder elaborar um pouco sobre quanto hoje a gente tem de antissemitismo, além das opiniões que todos têm o direito de ter qualquer uma. Bom, primeiro, obrigado a todos vocês e a todas. Obrigado, Rabino. Obrigado, Isabela, pelo convite. Acho que a primeira coisa, eu acho que é muito importante eventos culturais, eventos de conteúdo e eventos dessa natureza, principalmente em momentos como agora, quase um ano depois da guerra ter começado, e que é uma guerra que a gente poderia chamar de guerra das guerras, né? Não só a guerra militar, mas tudo que envolve a guerra militar que está acontecendo ali no campo de batalha. A gente está falando de uma guerra de narrativas, a gente está falando de uma guerra sociocultural, a gente está falando de uma guerra de verdade e mentira, a gente está falando de guerra das redes sociais, a guerra do antissemitismo, a gente está falando da guerra diplomática, das relações de Israel com os seus amigos, com os seus parceiros, e o quanto isso atinge os judeus que vivem nesses países que são os maiores parceiros de Israel. Eu acho que aqui no Brasil essa guerra, claro, ela aumentou o antissemitismo e aumentou a percepção de antissemitismo. E aí eu acho que a primeira coisa que acho que é legal trazer é que existe uma grande diferença entre o aumento do antissemitismo e o aumento da percepção de antissemitismo. Porque o aumento da percepção de antissemitismo não necessariamente ela está dentro da mesma conta do aumento do antissemitismo cru. Então, uma pessoa que há 10 anos atrás, na última operação de Israel em Gaza, tinha 10 anos de idade, aqui no Brasil, e estava na escola, até agora ela não emitiu, não tem um conhecimento, não tem uma opinião formada a respeito do assunto. E aí, 10 anos depois, ele nunca falou do assunto, de repente começa a guerra em Gaza, depois do atentado, e ele tem 20 anos e está estudando na universidade, e ele escreve uma postagem antissemita. Isso, no meu conceito, é o aumento do antissemitismo cru. Mas uma pessoa que já tinha esse conceito, já tinha um preconceito, e estava em silêncio, e a guerra fez essa pessoa escrever alguma coisa, ou emitir uma opinião que seja antissemita, isso é o aumento da percepção do antissemitismo, porque nós estamos percebendo, e temos como perceber essa opinião, mas não necessariamente o aumento do antissemitismo cru. E aí não tem como realmente fazer uma mostragem para saber exatamente o que é o aumento da percepção e o aumento do antissemitismo, mas que aumentou, os dois aumentou. Mas eu lembro algumas andanças nossas, Brasil afora, que antecedem o 7 de outubro. E mesmo antecedendo o 7 de outubro, as visões, os preconceitos e as verdades limitantes que algumas pessoas têm e como elas se expõem, não mudou muito antes e depois do 7 de outubro. Então, eu lembro em 2014, por exemplo, que eu estava na Universidade Federal de Fluminense, em Volta Redonda, há 10 anos, e fazendo uma palestra a respeito da guerra entre Israel e o Hamas, em julho, agosto de 2014. E uma das perguntas de um dos estudantes foi, primeiro ele usou
uma forma de perguntar, se referindo a israelenses de israelitas. O argumento israelita é 2 pontos. Então, primeiro erro, porque israelita é uma coisa, israelense é outra. E aí ele deu todo o argumento a respeito dos civis mortos em Gaza e falou, o que está acontecendo agora não seria um holocausto às avessas? E, obviamente, que a minha resposta durou 15 minutos, explicando o que é o holocausto e por que ele está usando essa palavra para poder explicar, para poder dar de adjetivo a pergunta dele. Isso aconteceu há 10 anos. Isso não aconteceu agora, nem há 3 anos atrás. E isso mostra que, na cabeça de algumas pessoas, na mentalidade de algumas pessoas, o que aconteceu com os judeus está acontecendo agora com os palestinos. Assim, igual se a gente fosse colocar num papel. Em 2018, 4 anos depois, eu fui fazer uma palestra sobre processo de paz e os dilemas do processo de paz entre palestinos e israelenses na Universidade Federal do Amazonas. E tinha uma sala, era uma sala pequena, tinha umas 15, 20 pessoas, e entraram uns 5, 6 estudantes com papéis, de uma certa forma começaram a fazer barulho, entregar os papéis para as pessoas enquanto eu estava palestrando, e em um dado momento um dos estudantes se levantou, começou a gritar, dizendo que eu era um genocida, que eu apoiava o extermínio do povo palestino, e a gente estava falando de processo de paz. Eu estava explicando o que são os 4 pilares de negociação do processo de paz. Não importa o que eu estava falando para eles, e não importa como eu estava falando, a questão deles era a minha presença ali. A minha presença era um defensor do que eles chamam de política do apartheid, do genocídio, etc., etc. Não importa o que eu estava falando. Eu estava realmente falando quais são as dificuldades técnicas de fronteira, segurança, refugiados, Jerusalém, de se chegar num acordo final entre israelenses e palestinos. Era uma palestra, Rabino, acadêmica, que quando alguém estuda academicamente o conflito palestino-israelense, ele precisa saber quais são os 4 pilares e quais foram as opiniões de lado a lado, Arafat, Ehud Barak, Ehud Olmert, Abu Mazen e por aí vai, de acordo com esses 4 pilares. E eles simplesmente levantaram papéis, dizendo que não era guerra, era genocídio e tudo mais. Isso foi em 2018. Em agosto de 2023, a gente voltou a fazer uma palestra, uma apresentação, na mesma universidade, a Universidade Federal do Amazonas, que é um campus maravilhoso, na capital amazonense, a gente participava de um simpósio sobre economia e empreendedorismo. E a palestra era o exemplo de Israel no sentido de empreendedorismo para a Amazônia. Não tinha nada a ver com conflito. Como nós já tínhamos passado por um exemplo como esse em 2018, e a Stand With Us em 2018 era pequena e hoje em dia tem 32 funcionários, 8 departamentos, a gente se utilizou de alguns departamentos para fazer um monitoramento das redes sociais para eventualmente encontrar alguma movimentação e organização dessas pessoas que poderiam eventualmente tentar impedir a palestra de acontecer. E o problema das universidades federais brasileiras e estaduais, primeiro, a polícia não pode entrar nas universidades. É proibido a polícia militar ou a civil entrar no campus, armada. É proibido, depois do fim da ditadura. Então, a única segurança que as pessoas têm nas universidades é a segurança do campus, só. Se tiver um crime dentro da universidade, somente a Polícia Federal, a pedido do reitor, pode entrar nas dependências da universidade, porque é território da União Federal, não pertence ao Estado e nem ao município. Então, a gente começou a ver uma movimentação contra a minha presença ali. Não importa, de novo, o que eu ia falar. E, obviamente, o reitor, acho que viu isso também, solicitou a Polícia Federal. A Polícia Federal estava de prontidão dentro do campus, com 10 agentes. Eu fui acompanhado de 4 seguranças, num carro blindado, tinha um colete à prova de balas atrás, caso fosse necessário. E aí eu fui escoltado para dentro do ambiente que eu ia palestrar. E logo depois que eu entrei,
fora do ambiente, ou seja, fora do auditório, começou a se juntar já umas 30, 40 pessoas com bandeiras e com megafones e fazendo bastante barulho para que a palestra não acontecesse. Eles impediam os estudantes de entrar no evento, sendo que a gente estava com 3 professores da universidade lá dentro. Um deles era descendente de árabe, inclusive, um senhor super simpático. O evento aconteceu, mesmo assim, a baderna fora começou a ganhar grandes proporções. Um dos estudantes, que por coincidência era o mesmo estudante que tinha protestado em 2018, que já estava fazendo mestrado, parece que desacatou um dos policiais, foi preso pela Polícia Federal, e aí, obviamente, a foto vale mais que 1000 palavras. Ele tem uma foto, algemado, entrando no carro da Polícia Federal. Essa foto circulou todas as redes sociais no dia, saiu em todos os jornais. A União Nacional dos Estudantes, publicou, usando as mesmas palavras de grupos antisionistas e antissemitas usavam para se referir a mim ou a se referir ao que a palestra era. Eles fizeram um copy-paste do que eles escreveram. E estamos falando da União Nacional dos Estudantes, uma organização que tem uma página no Instagram de mais de 100 mil seguidores, e mesmo assim, a forma como eles colocaram era combate ao colonialismo, ao imperialismo e ao sionismo e ao racismo na Universidade Federal do Amazonas. Expulsamos, eles dizem que a palestra não aconteceu, apesar de ter vídeo que ela aconteceu, dentro o sionista André Leist, das dependências. E no final, quando acabou a minha fala, eu ia sair, os seguranças me proibiram de sair escoltado pela porta principal. Eles abriram uma porta lateral, e ao sair pela porta lateral, eles tiveram que esperar uns 20 minutos para que os policiais federais despistassem as pessoas que estavam do outro lado, e eu fui escoltado por 12 pessoas, carregado e levado para dentro do carro, que saiu rápido antes das pessoas chegarem até mim. É uma situação inusitada. Hoje em dia, eu sou vetado pela equipe da Stand With Us de ir para universidades federais, porque se o meu nome for anunciado em uma universidade federal para falar de qualquer assunto, velas de Shabat, eles vão protestar contra a minha presença ou contra a presença de qualquer pessoa que tenha qualquer vínculo com Israel, não importa a opinião que tenha. Esse é o novo antissemitismo que nós estamos sentindo, e isso tem crescido porque eles têm dominado a narrativa dentro das universidades, e isso é um problema a ser enfrentado pela sociedade. Não, você sabe que eu fiz um programa com o Bial, conversas com o Bial, há 2, 3 semanas atrás, falando, o Bial quis fazer essa série de programas exatamente porque ele estava um pouco incomodado com esse transbordamento do conflito para a questão do antissemitismo, e ele propôs fazer uma série sobre judaísmo. Então, fui lá falar, como rabino, falar sobre judaísmo. E o retorno que você tem, né, basicamente, só para você ver onde a gente está hoje, é que eu não falei basicamente nada do conflito, não trouxe nada do conflito, e a reação é enorme e, basicamente, proibindo, considerando um absurdo que uma rede aberta chamasse alguém para fazer propaganda, para falar da minha religião, como rabino. E isso é uma presença maciça. Se você olhar lá os comentários que tem do programa e tudo mais, é muito impressionante. A gente sabe que a rede reflete, a rede é muito, permite todo esse, toda forma de racismo. Você vai encontrar na rede a violência, que é realmente você não olhar na cara do outro, você poder, dizer sua opinião ou expressar sua emoção sem ter nenhum tipo de contrapartida ali, está totalmente liberado, está falando sozinho, aparentemente. Mas me chama a atenção isso. E eu, há muitos anos, como rabino bastante enfronhado aqui na realidade brasileira,
muitas vezes participo de áreas que são do que a gente chamaria de esquerda, e de basicamente uns 10 anos para cá, talvez mais ou menos esse tempo assim, é impossível ir como rabino sem que alguém apareça e me cobre sobre genocídios, sobre apartheid e tudo mais. Eu, ali representando a comunidade judaica, o pensamento do judaísmo como uma religião, e isso é uma coisa que não tem fronteiras hoje, né? É uma coisa que foi ficando, e agora eu acho que ela realmente tomou uma proporção muito complexa. Então, eu acho que o primeiro elemento que a gente pode ver é esse discurso, né, que vem dessa posição, desse olhar entre, né, muito maniqueísta de colonizadores e colonizados, que opressores e oprimidos, né, essa transformação nessas causas, ainda mais numa região onde tudo é muito complexo, e como isso colou, essa narrativa realmente colou. E eu acho que é interessante isso, porque a gente tem o antissemitismo, tem uma história secular ou milenar. Existe o antissemitismo, que era o antissemitismo religioso, europeu, medieval, etc. A gente teve um antissemitismo que foi próprio ali da criação das nações, final do século XIX, entrando no século XX, que culminou com o antissemitismo do nazismo e tudo mais. E a gente tem hoje uma outra forma de antissemitismo, que ela é muito complexa, porque ela é um antissemitismo que está colado à existência do Estado de Israel. Inclusive, essa palavra que também, pela narrativa, se transformou, né, é quase que você tendo que se diferenciar como judeu, entre ser um judeu que é sionista, sinônimo de alguém que subscreve, né, violência agora principalmente com a ideia de crianças, mulheres, né, de uma forma, né, de violência quase que de terrorismo, associada ao terrorismo, e que é uma nova forma. Eu acho que ela não é. A própria Hannah Arendt, ela dizia que o antissemitismo que ela viveu, que era o antissemitismo ali do nacionalismo, né, ela dizia que não tinha nada a ver, né, tinha as raízes históricas no antissemitismo medieval religioso, mas que era um novo fenômeno. Você acha que a gente está vivendo um novo fenômeno complexo? Porque, de novo, as pessoas têm direito à liberdade de expressão, as pessoas podem, inclusive os próprios judeus, muitos judeus são críticos de determinados tipos de decisões ou escolhas, etc. Mas essa leitura que tem um crivo, né, de novo, polarizado, né, de quem é opressor, quem é oprimido, se a gente está diante de um renascimento que tem características de um fenômeno próprio. Bom, eu acho que muitas pessoas... Vou começar pelo fim. Primeiro, aquela pessoa que está externalizando esse antissemitismo moderno que a gente está falando hoje em dia, que é esse ódio a Israel, e por sua vez te cobrar respostas ou condenações, assim, se você não se posiciona, então você é parte disso, que enxerga de forma monolítica Israel, a comunidade judaica e os israelenses, ele é como se ele precisasse de um judeu de estimação para chamar de seu, que tem o mesmo posicionamento que ele, para ele falar, esse judeu eu gosto. E se você for diferente disso, eu vou condenar você. Então, você é culpado até que se prove o contrário. E isso é uma forma totalmente diferente de externalizar antissemitismo nos dias atuais. Yossi Halevi, né, o famoso escritor israelense, filósofo, autor do livro Cartas para o Meu Vizinho Palestino, ele diz que o antissemitismo medieval, o antissemitismo racial,
o antissemitismo, ou seja, todas as mazelas do mundo, na época e da antiguidade até hoje, de alguma forma culparam os judeus. Os judeus mataram Jesus, os judeus trouxeram a peste ou a cólera, os judeus faziam matzá com sangue de crianças, depois os judeus eram baixo comunismo, os judeus eram capitalistas. Baixo nazismo, os judeus eram os comunistas e os capitalistas ao mesmo tempo, né? Hoje em dia, as grandes mazelas do mundo, no mundo politizado, polarizado e do politicamente correto, com todo o avanço que a gente já teve, mesmo assim, as grandes mazelas do mundo quais são? Racismo, racismo estrutural, apartheid, genocídio, todos os grandes crimes contra a humanidade. Logo, então, os judeus estão fazendo esses crimes. Os judeus são a personificação desses crimes. E isso é um trabalho que foi feito, na minha opinião, nos últimos 50 anos, muito bem feito, por pessoas e por grupos de pessoas que acabaram fazendo isso para atribuir isso a Israel e acabou que se perdeu o controle. E explico. Na França teve a Revolução Identitária, das causas identitárias na década de 60, então a gente tem aí uma queda das narrativas proletariado contra a burguesia e passou a entrar as guerras identitárias. Então, os direitos das mulheres, o direito da comunidade LGBT, o direito dos imigrantes, o direito dos negros, e por aí vai. Todas essas causas foram cada vez mais alimentadas e, de forma correta, foram levadas a cabo e foram conquistando cada vez mais espaços nas democracias liberais, né? A causa judaica, naquele momento, ela não entra dentro de mais uma dessas causas identitárias, ela é meio deixada de lado. Ela é deixada de lado por quê? Porque Israel já existia, os judeus já passaram o Holocausto e a causa judaica já teve a sua solução. Teve a solução final de Hitler e depois teve a solução para a solução final, que foi a criação de Israel. E como Israel era socialista e controlado pela esquerda, e muitos pensadores apoiavam, e Israel era o queridinho da esquerda intelectual naquela época, a causa judaica não entra. Mas a causa palestina, em 64 é fundada a OLP. E a OLP foi fundada como um grupo basicamente laico, marxista, que começa devagarzinho, com a ajuda da União Soviética, a conquistar essa causa através de uma ótica de anticolonialismo. Então, para poder entrar dentro dessa causa, e normalmente quem faz parte desse universo, e você faz parte desse grupo de minorias, você acaba apoiando as outras causas para as outras causas apoiarem a sua. E para poder conquistar esse grupo de pessoas, e claro, a população maior, você precisa utilizar uma forma de vender isso de uma forma vendável, de uma forma que convence as pessoas. Então, óbvio que a causa LGBT é uma causa nobre, a causa dos negros é uma causa nobre. Pouco tempo antes tinha escravidão, a causa dos imigrantes, a causa do direito das mulheres e por aí vai. E para poder, então, conquistar, como a gente está falando de um mundo pós-colonial, onde o colonialismo começou a cada vez mais ser visto como uma coisa horrível, para poder, então, vender a causa dessa forma, não a ponto de novo, a gente está falando da década de 60, a década de 60 não existia uma narrativa de paz entre judeus e árabes como existe hoje, não existia a relação de Israel com seus vizinhos como existe hoje, e não existia uma narrativa de destruição de Israel. Afinal, a Organização para a Libertação da Palestina foi fundada sobre uma cartilha, não de 2 estados ou de Estado palestino em Gaza e Cisjordânia, e sim onde é Israel hoje, nas fronteiras de 67. Tanto que eles excluíam Gaza e Cisjordânia no primeiro momento. Então, essa narrativa anticolonial, os brancos europeus colonizadores, que foram para uma região
aonde havia um povo original que, por sua vez, foi expulso, um povo de cor, que foi expulso de suas casas para dar espaço a um poder colonial branco europeu para criar um país estrangeiro naquela região. Essa é a narrativa que conquistou as pessoas. Só que isso é falso, porque Israel não é um país branco. A maior parte dos judeus israelenses são judeus Mizrahim, Sfaradim. São judeus iraquianos, marroquinos, argelianos, líbios e por aí vai. É claro que, comparado com os judeus etíopes, eles têm a pele clara, mas eles não são branco-europeus. E, de novo, essa é uma narrativa que foi comprada por muitas pessoas que acreditam, e muitas delas hoje em dia, protestando nas universidades, em Columbia ou em Harvard, acreditam que Israel é a personificação do colonialismo europeu branco do século XXI. Mas você sabe que isso é curioso, assim, eu fiz no ano de 2009, eu fiz uma viagem com a Universidade de Harvard, tentando fazer na época era um projeto chamado Caminhos de Abraão, e eu era o único judeu nesse grupo, e nós fizemos um caminho que começou em Haram, que é no sul Sanliurfa, no sul da Turquia, e atravessamos pela Síria, e fomos para o Líbano, fomos para o Vale de Bekaa, fomos essa região que já era do Hezbollah, e Jordânia, etc. Fizemos o que seria o caminho de Abraão até Hebron, Mas o que aconteceu naquele caminho? Quando a gente passou pela Síria, eu fui vendo em várias livrarias e fui comprando vários livros que eu fui encontrando em francês, alguma coisa em inglês, principalmente em francês, livros que vendiam na Síria, escritos por professores, normalmente eram professores da Universidade de Damasco, etc., que eram livros antissemitas, claramente antissemitas, o título. Eu fui colecionando, fui comprando e lendo na viagem, porque eu fiquei muito curioso sobre a narrativa, né? E ali ela era muito explícita, porque nós não nos damos conta, né, de que uma das questões mais graves para toda a questão ali, o crescente daquela região de Al Jazeera, que era antigamente a noção de que eles imaginavam que era a ilha, que é toda a Península Arábica e tudo mais, era imaginado uma época que era uma ilha, daí vem a palavra Al Jazeera. E o grande problema deles começa com os cruzados, com a primeira forma que eles vivenciaram de colonialismo, que depois deu origem a vários outros colonialismos, otomano, depois ingleses, franceses, etc., que conquistaram aquela região, uma região... Então, era clara a narrativa de que Israel era uma ponta de lança dessa... europeu, não é necessariamente branco, mas é o mesmo sujeito que chegou em Jerusalém para conquistar aquela cidade. E essa leitura, ela é uma leitura muito curiosa. Ela é uma leitura onde não existe uma história pregressa. Pois é. Que eles também entraram em Jerusalém e conquistaram. Sim, mas esse é um dos problemas coloniais do Islã, que nós normalmente não conhecemos, que é a noção de Dar el-Islam, que uma vez que o Islã conquista, e o Islã foi extremamente colonial, né, toda a expansão do Islã que entrou pela África, que era afro e virou islâmica, né, por um processo colonial e de conquista, antigo, século VII, mas aconteceu. Mas a questão é que para o Islã, de forma, digamos assim, como um dogma religioso, uma vez que uma terra é conquistada pelo Islã, ela nunca mais, é uma heresia que essa terra seja perdida pelo Islã. É uma guerra religiosa. Então, nós temos aqui uma questão que está encravada numa cultura anticolonial que é totalmente legítima digamos assim, do crescente nos últimos séculos, apesar deles inicialmente terem sido os colonizadores. E você tem também uma linguagem religiosa que está ali alicerçando essa percepção de invasão,
dessa narrativa, que hoje virou uma narrativa moderna e que está presente em universidades americanas, trazendo... Então, naquela viagem, eu entendi a dor que existia no mundo árabe, né? Uma dor real ali, que ainda é uma região em busca de autodeterminação. Não são só os palestinos. Não são só os palestinos. O Irã, que sabe lá porque o Irã faz o que o Irã faz do ponto de vista mais profundo, mas quando você olha que 30 e tantos % da população do Irã é azerbaijane, você entende que aquele país também é um país, né? Você tem os curdos, você tem tantas outras etnias ali que continuam, e essas guerras são todas por conta dessa situação interna não resolvida. Mas essa visão colonial, ela existe do período do próprio século XX, muito encravada, que depois, realmente, como você contou, ela vai ser trazida pela OLP, já com um molde, digamos assim, com um olhar acadêmico, dentro de uma linguagem revolucionária de esquerda, mas ela bebe tanto de fontes religiosas, como ela bebe da questão cultural mais profunda do crescente, que é o colonialismo. Pois é, eu acho que tem duas coisas muito interessantes nisso que você colocou. A primeira delas eu estava vendo um podcast do Heskeli, que é um dos maiores especialistas israelenses para o mundo árabe islâmico. Ele virou religioso judeu, ele já se fantasiou de muçulmano, já se enfiou em trocentos lugares para tentar entender profundamente o Islã radical, entrou em mesquitas na Europa, e fala árabe fluente e tal. E ele fala o seguinte, ele falou assim: antes de mais nada, e principalmente, essa é uma guerra religiosa, para o outro lado, né? É claro que para alguns judeus israelenses radicalizados, que não, bom, agora alguns deles fazem parte do governo, mas não são os que tomam decisões, graças a Deus, não é natural e não é da natureza de Israel ter essas pessoas comandando e tomando as decisões na maior parte das vezes. Mas a forma como a gente está enfrentando, porque no final das contas, quem Israel está enfrentando, ou quais são essas forças que estão trazendo essa narrativa à tona, é uma narrativa religiosa que não tem nenhum tipo de demanda clara e não tem nenhum tipo de conciliação e não tem nenhum tipo de tolerância em relação a você. É tudo ou nada. O Dar al-Islam e Dar al-Harab é a forma como o Islã radical divide o mundo. Dar al-Islam, terra da paz, né, o mundo da paz. Poderia traduzir assim, né? Islã seria traduzindo paz, né? Que é onde reina uma terra que um dia foi conquistada ou já virou terras islâmicas. O que é paz dentro desse contexto? Não é a paz que nós conhecemos como paz. Ele explica. Porque para nós, talvez, paz é a tolerância, é o respeito mútuo, é a liberdade, por aí vai. A paz, na interpretação específica dessa visão ultra-radical, é a palavra do profeta. E é trazer à tona, fisicamente, a vivência do século VII daquela época, que as pessoas viviam basicamente como religiosas. Então, o Dar al-Islam, para essa visão, é as regras religiosas que acontecem no Irã, é as regras religiosas que acontecem em Gaza, quando o Hamas controlava a região, é o que acontece hoje no Afeganistão com as mulheres. A paz é isso. E tudo que não for isso é Dar al-Harab. No caso, o Dar al-Islam, Arábia Saudita, Jordânia, Egito, a visão da Al-Qaeda de Bin Laden era, primeiro, combater o inimigo longínquo,
que está apoiando a existência e a contínua existência de regimes anti-islâmicos em terras islâmicas. Por exemplo, o regime egípcio, ou o regime jordaniano, ou o regime sírio, que apesar de ditadura, quando você viajou para lá, 2009, era um país livre. As mulheres não eram obrigadas a usar o véu e as mulheres poderiam ir para universidades. E o que é o Dar el-Harb, a casa da guerra? A casa da guerra é as pessoas não receberam ainda a palavra divina. Elas não entendem, elas profanam o nome de Deus e por aí vai. Então, para poder fazer com que aquilo vire uma terra da paz, elas precisam ser conquistadas e convertidas. E essa visão é uma visão que o mundo ocidental não consegue enxergar na hora de tentar resolver o conflito. Porque na hora que o mundo fala em cessar-fogo, e eu trago só para o nosso exemplo atual, o que é esse cessar-fogo? É voltar para o dia 6? É deixar o Hamas voltar a controlar a faixa de Gaza? É sair do corredor Filadélfia? Não importa, supondo que a gente receba os reféns, obviamente, de volta, qual é o preço que todos vão pagar caso o Hamas continue controlando a região? Porque para o Hamas não teve preço a ser pago, não teve castigo a ser cumprido se voltar para o dia 6. O que o Hezbollah quer, caso tenha um cessar-fogo? O que eles vão fazer daqui a 10 anos, e 15 anos, e 20 anos? Não, e aí o Hezkelli fala exatamente isso. Essa guerra religiosa não tem solução. Ela não tem solução. Você sabe que ela não tem nem solução. O outro dia via alguns rabinos ortodoxos dizendo que há um erro histórico de Israel de se apresentar na região. Como que Israel se apresentou na região? Em que Israel se apresentava como uma ponta de lança da democracia no Oriente Médio, que pode parecer aos ouvidos ocidentais um maravilhoso, mas naquela região é exatamente uma descrição de uma invasão anti-islâmica, de costumes anti-islâmicos. A última coisa que o crescente quer é essa democracia. Então, exato. Mas só para completar, e os rabinos, alguns rabinos ortodoxos pensadores, diziam que Israel deveria ter apresentado uma visão de que nós somos, não somos necessariamente a novidade democrática no Oriente Médio, mas que nós somos filhos filhos de Isaac, né? Ismael, vocês são filhos de Abraão, de Ismael, e nós somos filhos de Isaac, né? Então, que essa era a linguagem que faria compreender aquela região uma legitimidade da presença de Israel. Só que eu acho que isso não é correto, porque a leitura dessa posição que tem hoje, que é o Irã, hoje o grande defensor dessa leitura religiosa, ela começa no século VII, ela não começa em tempos bíblicos, ela começa com o Islã. Então, assim, não é uma terra que pertencia a Abraão e que tinha Ismael e que tinha Isaac. É essa terra que tem dogmas, ou compreensões de como aquela terra é tratada, que começam no século VII. Não existe essa origem lá de trás bíblica. Exato. E, portanto, não tem solução. Né? E, portanto, não tem solução. Enquanto que o mundo livre tentar aplicar uma lógica de problema-solução que nem um engenheiro aplicaria para aquela região, tentando achar que, através de um acordo assinado num papel, com esses tipos de atores, não quer dizer que outros atores não poderiam assinar o papel. Poderiam assinar o papel. Eu lembro que um jornalista israelense chamado Khaled Abu Tomé, um jornalista da Jerusalem Post, árabe muçulmano, que mora em Jerusalém, cobriu o processo de paz em 2000. Arafat volta de Camp David, que ele abandonou as negociações, chega na Mucata, em Ramallah, faz uma conferência de imprensa e algum jornalista pergunta: por que você não aceitou a proposta dos judeus? Ele falou: judeus.
e ele falou, bom, os judeus estavam querendo que eu assinasse um papel onde estaria escrito que esse papel bota o fim do conflito. End of the conflict, né? Quem sou eu para assinar o fim do conflito? Se eu assinar o fim do conflito, eu já estaria tomando café com Anwar Sadat. Então, essa visão não pode acabar as demandas e o conflito, porque o conflito ele não é por território, ele é conceitual. Ele é conceitual da existência de uma soberania não islâmica naquela região. E a transformação de tudo isso no que hoje em dia é Jerusalém para os muçulmanos, que não era 200 anos atrás, mas virou, e Al-Quds, que é o sagrado, que não tem nada a ver com o Monte do Templo, como a gente sabe, e por aí vai. Então, a lógica é essa. E aí, voltando para a sua questão, obviamente, dessa ponta de lança democrática, eu trago agora outro filósofo israelense, o Mika Goodman, que no dia 10 de outubro fez um podcast muito interessante falando exatamente isso. Ele fala, Israel é o único país do mundo que tem esse tipo de dilema e esse tipo de comportamento dúbio e paralelo que ele precisa ter. Ele precisa, ao mesmo tempo, se comportar como um país liberal, democrático, que a galera vai para a Olimpíada e que participa de campeonato de economia e de campeonato de matemática e que tem lá o judô ganhando medalha de ouro à torta e à direita. Inclusive, a piada dizem que Israel não tem nada tirando judô e força aérea, né, que são as únicas duas coisas que funcionam em Israel, é judô e força aérea. Modéstia à parte, porque eu fui da força aérea. Ele diz exatamente isso, ele fala assim, Israel se comporta que nem o Brasil se comporta com o Uruguai, que nem o Uruguai se comporta com a Argentina, que é trocas culturais, trocas sociais, trocas econômicas. Só que Israel vive numa região, principalmente, e hoje em dia mais ainda, porque a lógica da guerra assimétrica é completamente diferente da guerra simétrica, né? Se vocês virem o que aconteceu na Guerra dos 6 Dias, ou na Guerra de Yom Kippur, que Israel fecha a terceira divisão egípcia, com 30 mil soldados no Sinai, iam morrer de fome, e aí teve o cessar-fogo. 22 dias durou a Guerra de Yom Kippur. 22 dias durou a Guerra de Yom Kippur, porque a lógica da guerra assimétrica é uma, a guerra assimétrica é outra. Aqui a gente está falando de uma linguagem onde o outro lado, que é o lado do Hamas, que é o lado do Hezbollah, ele é bárbaro. Não o lado palestino e não o lado árabe, mas o lado do Hamas e o lado do Hezbollah e dos ayatolás e dos Houthis e do Talibã. A gente está falando de barbarismo. E aí, nessa lógica, ele fala o seguinte, Israel precisa se comportar que nem o Uruguai se comporta, e ao mesmo tempo ele precisa saber mostrar os dentes e usar a força, e aí ele diz o seguinte, Israel, para sobreviver nessa região, não pode querer ser querido, ele precisa ser temido. E esse temor deixou de existir no dia 7. E ele precisa voltar a existir. E para que Israel continue existindo na região, esses grupos precisam ter medo de Israel. E para que eles tenham medo de Israel, Israel precisa fazer o que eles fizeram há 4 dias atrás. Você sabe que é tão interessante, aquela região é uma região, essa conclusão de se você quer viver nessa região, tem que ser de uma determinada maneira, é uma coisa muito trágica. Você sabe que eu sou palestino. Nunca contei isso antes, mas eu sou palestino. Minha avó era palestina. Minha avó era turco-inglesa da Palestina, claro, ela era judia, e ela imigrou para o Brasil porque meu tio tataravô teve na região ali de Tel Hai, no norte de Israel hoje que está, ele teve o cavalo dele roubado por um sheik da região, e ele teve a infeliz ideia de reroubar o cavalo roubado dele. E aí ele infringiu ali uma questão cultural muito grave. O sheik
prometeu que ia decapitá-lo, e assim o fez. Ele estava um dia no campo e ele foi, exatamente como a gente conhece do ISIS, ele foi decapitado, e a família imigrou logo depois, por conta, não era só esse, mas várias outras questões ali de segurança, de violência, e imigrou. E a minha avó era a pré-fundação do Estado de Israel, era palestina, e tinha esse documento de ser turco-inglesa da Palestina. Mas aquela região contém isso. O próprio islamismo era uma tentativa do profeta de vencer essa dimensão bárbara dessas várias tribos, etc. Um projeto que não conseguiu ser, né, talvez esse seja o sonho religioso islâmico de realização, mas isso não foi realmente concretizado. E a gente tem essa situação. A pergunta é, né, diante de uma situação que é uma situação dessas coisas que você encontra no mundo dos conflitos, né, mas a leitura que foi feita pelo mundo, né, essa leitura, eu acho que é ela que né, você tem essa incógnita, né, de como resolver um problema, e várias pessoas dizem, não é resolver um problema, né, é como aprender a não resolver um problema e continuar algum modus vivendi sem resolver problemas, até que algo mais estrutural ajude a ter uma perspectiva. Mas essa leitura do mundo, essa leitura de que um grupo que se apresenta e vive como ocidental, democrático, e que tem que atuar para ser temido e não ser querido, tem que atuar dentro do padrão daquela região. Tem que ser querido e temido ao mesmo tempo. Ele tem que ser querido por outros e temido por outros. Exato. Mas o mundo, como fazer o mundo participar disso, né? Como trazer hoje uma narrativa, né, que não é favoreça Israel. Israel está ali dentro de uma situação, tanto não só do ponto de vista militar, mas do ponto de vista diplomático, etc., construindo ali as suas relações de legitimidade. Como trazer para o mundo uma leitura, né, como desmontar, essa é a pergunta, né, algo que porque isso eu tenho que dizer, a minha primeira experiência de antissemitismo, e eu digo, no Brasil eu nunca vivi antissemitismo pessoal, né? Hoje eu acho que se eu me expor em qualquer lugar, como rabino, né, e se eu fizer qualquer fala que não seja, ou crítica, ou que não comece dizendo eu sou contra o governo, não tenha todo esse preâmbulo justificativa de você falar qualquer coisa, mas o primeiro ato antissemita que eu experimentei na minha vida foi nessa viagem. E o que era? Para fazer a viagem, eu era o único judeu, porque os outros 4 judeus que iam na viagem desistiram por medo de segurança. E eu encontrei com uma pessoa que era prêmio Nobel, eu não vou saber nomear o prêmio, um prêmio asiático de paz. E esse sujeito, ele foi para esse grupo, convidado por Harvard, exatamente porque ele tinha essa qualificação. E nós nos encontramos em Istambul e voamos juntos para essa cidadezinha na fronteira entre Turquia e Síria, e ficamos best friend, ele não conhecia ninguém no grupo, eu não conhecia ninguém no grupo, e nós ficamos companheiros de tenda, porque nós íamos fazer uma viagem que ia tentar demarcar um caminho, a gente ia fazer uma trilha, tentando produzir uma compreensão entre os filhos de Abraão, cristãos, islâmicos e judeus, enfim, esse era o projeto. Mas nós ficamos juntos ali a primeira semana, um cara muito bacana, um cara interessante, best friends ali, até que no primeiro sábado, ele me pegou
porque eu não estava como rabino, eu estava como brasileiro, como presidente de uma ONG no Rio de Janeiro. Ele me pegou rezando e eu fui chamado pela pessoa que era responsável por esse projeto, que é o William Ury, uma pessoa muito conhecida nos Estados Unidos, responsável pelo departamento de negociação de conflitos de Harvard. E ele me chamou e disse, olha, tem uma situação. Eu disse, o que houve? Esse sujeito, ele disse que descobriu que você era judeu e ele está me pedindo para sair, ele não quer ficar na mesma tenda que você. Eu digo, mas como assim? Somos best friends. E aí ele chamou o cara, e o cara, meio sem jeito, ele falou assim, eu não gosto de judeu. Eu digo, mas como assim? Como é que eu pensando, como é que um prêmio da paz, uma pessoa que era culta, sai com uma frase dessa? E ele me disse, não, eu não posso ficar na mesma tenda que você, eu não posso. Inclusive, ele ia fazer todo esse trajeto e não ia entrar em Israel, porque ele não queria entrar em Israel, eu tinha medo de entrar em Israel. E ficamos com aquela situação, eu fui para a tenda, fui lá dormir com o William Ury, e ele continuou. Enfim, durante esse processo, eu várias vezes cheguei para ele e disse, me conta essa história, cara. Você me conheceu, como é que você não pode estar comigo? E aí ele começou a me contar um pouco qual é a experiência dele sobre judeu. O que é judeu para uma pessoa, ele é paquistanês, que tem uma formação acadêmica. Então ele começou a me dizer em 2009, o que hoje você ouve durante a guerra com Gaza, na situação com Gaza. Ele me dizia, vocês matam crianças, mulheres. Vocês são, essa mesma descrição que você teria... Roubam órgãos. Exatamente. Ele descreveu isso e eu vim descobrir, a gente foi conversando. Foi até uma história muito triste, porque quando chegou, nós estávamos já na Jordânia, ele um dia me chamou e disse, eu vou mudar, eu vou tentar conhecer o que é Israel. E ele pediu, em cima da hora, ele pediu para encontrarem lá uma maneira dele ser, na questão de passaporte e tudo mais, e a gente estava em contato com o ministério em Israel, etc., mas não deu, era um Shabat, ele era paquistanês, era uma complicação, e ele acabou não podendo entrar, e não foi. Mas ele me dizia, todas as headlines, todas as notícias, eram o tempo todo dessa ordem, de como que era um exército bárbaro, como atacava crianças, como atacava mulheres, esse era o objetivo. Então, assim, como faz um grupo, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, eu acho que uma das questões do antissemitismo, para mim, essa minha leitura pessoal, o antissemitismo é uma questão de escala. Obviamente, estão todos os elementos ali, o estranhamento, o outro, a história original lá, todo esse somatório, mas principalmente a questão da escala. Um grupo muito pequeno. É muito fácil, você vê que é muito fácil você demonizar um país pequeno e um grupo que é uma minoria das minorias, uma das menores minorias que existe no planeta. Então, se você tem cerca de 1,2 ou 3 ou 4, não sei quantos são hoje, bilhões de muçulmanos, que tem essa narrativa, como que você vai desconstruir isso? É só através do Islã. É só a resposta, assim, a solução real para esse problema vai vir um dia, talvez, provavelmente, quando nós todos já não vamos mais estar aqui, através de um iluminismo de dentro do Islã que ainda não aconteceu. Assim como, eu vou trazer o Micah Goodman para isso. O Micah fala que o conflito palestino-israelense, o conflito entre os árabes e os judeus, é um conflito macro reduzido no micro.
No macro os árabes foram conquistados pelo Ocidente. Enquanto que o Ocidente, na Europa, lutavam guerras sangrentas na Idade Média, o Islã floresceu. E eles estavam muito mais avançados que a Europa por muitos anos. E aí teve o Iluminismo. E aí a Idade Moderna, que trouxe as navegações e os estudos e o homem no centro, trouxe a Europa e essa modernidade a ponto de conquistar o mundo, porque a Europa conquistou o mundo de uma certa forma, essa ordem nova, e conquistou o Oriente. Então, o Islã foi conquistado, bem ou mal. E nessa conquista veio o ressentimento, veio o preconceito do lado do Ocidente para o Oriente, veio subjugação, veio segregação, veio exploração, veio tudo isso que veio junto no século XVIII, no século XIX. E isso é esse ressentimento do macro. Na cabeça de muitos no mundo islâmico, Israel é a representação desse grupo de pessoas. Enquanto que os israelenses, na verdade, não tem nada a ver com esse grupo de pessoas. São judeus refugiados de vários países que fugiam desses mesmos representantes, por vários outros motivos, foram para a região da sua terra ancestral. O que acontece? Os judeus têm medo de antissemitismo há 2000 anos. Só que pela primeira vez no final do século XIX, no começo do século XX, eles vão e começam a se organizar em grupos paramilitares e começam a contra-atacar. Então, na cabeça do árabe normativo ali, esse é o representante dos ocidentais que conquistaram a gente, dos cruzados, ou o que seja. Enquanto que o judeu pensa, isso aqui é o novo representante do que a gente já sabe que é o antissemita, que não quer que eu exista, seja no coletivo ou no indivíduo. Então, o Mica fala do ciclo vicioso de que alimenta isso. O judeu se sente perseguido, faz coisas para se proteger, por exemplo, constrói um muro ou constrói uma cerca. O palestino ou árabe, o que seja, se sente humilhado, faz uma ação violenta para revidar. O judeu é atacado, se sente desprotegido, faz ações para se proteger, e o ciclo vai se retroalimentando o tempo todo. O que o Mica traz para quebrar a polarização política no mundo? Ele fala que a curiosidade é a maior arma para que as pessoas possam conhecer umas às outras. Mas eu acho que isso é paliativo. É remédio para o sintoma, mas não resolve a causa. Então, grupos de interesse, conferências de paz, judeus irem para Dubai, os Emirados, gente vir para fazer exchange program nas universidades israelenses, tudo isso é legal, bacana, tem egípcios, tem jordanianos e tal, está ótimo. Mas esses jordanianos, esses egípcios e esses caras dos Emirados, eles entendem a modernidade, essa ponta de lança democrática que é Israel, e eles gostam disso. A questão é como a religião islâmica, se mantendo islâmica religiosa, consegue conviver com Israel. Então, a resposta só, na minha opinião, ela só vai existir dentro do Islã. E, portanto, e aí eu trago novamente o Goodman, ele fala, o processo de paz, quando ele existir, daqui a, hoje em dia, eu não chutaria menos de 50 anos, porque tem que acontecer muita coisa lá para que isso aconteça, mas não pode se ignorar o fator religião. Porque quando você ignora o fator religião, você resolve a política ou a diplomacia ou a economia, mas está ignorando completamente a crença das pessoas. E no momento que a religião conseguir trazer uma resposta para as coisas que a política não consegue trazer as respostas, principalmente para o outro lado, que é a interpretação das shuras dos fatuas, que são as decisões religiosas que alguns que não poderiam ter tomado decisões tomaram, como o Sheikh Ahmed Yassin, ou o próprio Hassan Nasrallah, ou o próprio Bin Laden, em nome do Islã, tomaram decisões que são, na minha opinião, anti-islâmicas.
somente o Islã vai poder tirar o Islã desse lugar que ele está hoje em dia. E a gente está chegando ao final aqui do nosso tempo, né? A gente vai ter a oportunidade para algumas perguntas daqui a pouquinho. De novo, é um assunto que, para tratar em 1 hora, é quase que absurdo, mas eu acho que a gente falou de algumas coisas importantes, né, que hoje se misturam com narrativas aqui do Ocidente, um mundo que também tem hoje polarizações. A gente está vendo essa polarização em vários lugares, e aí essas polarizações também, elas escolhem times, elas torcem para determinadas posturas, etc. E acho que é muito importante a gente encontrar uma maneira, né, de novo, buscar esse paliativo que é ocidental, porque esse paliativo, a própria Hannah Arendt dizia que a única forma de você combater radicalismo é com conversa, né? Então, quando a gente está nesses planos que são as redes sociais, e a gente está com a nossa bolha, e os outros estão com a sua bolha, essa é a maneira pior para todo mundo se radicalizar. Nós também nos radicalizamos, e isso é péssimo. Nós temos que combater isso internamente, assim como a gente tem esse sonho de que possam existir iluminismos. A gente também precisa continuar no processo de iluminação nossa também e combater essa tendência que fica tão forte durante os conflitos, que é da gente tentar se reafirmar dentro das nossas próprias bolhas, e a gente vai também se tornando radical, o que é péssimo, porque todo mundo vai perder com isso. Mas te agradecer, é um trabalho dificílimo. Acho que uma das coisas mais bacanas assim, do trabalho que você faz é ser extremamente articulado, de buscar conhecimento, de estar com a mente aberta, apesar de, obviamente, você estar ali representando um lado dessa história, que tem outros lados, mas você está ali com a legitimidade da tua identidade, da tua pessoa, representativo também de um grupo que somos todos nós judeus, e no caso você que tem até uma inserção dentro do Estado de Israel, né? Mas até dessa complexidade das pessoas de fora entenderem que os judeus existem judeus que não são sionistas, mas é quase que um sinônimo de judaísmo e sionismo, né? Não um sinônimo porque você é colonialista e quer a terra de uma outra pessoa. É sinônimo pela história do que é o judaísmo. Se você for estudar o judaísmo desde sempre, a terra, aquela terra, o sonho de retorno, etc., é parte do judaísmo. Então, assim, nesse sentido também é uma guerra religiosa, porque a própria identidade judaica, ela tem essa presença, e por razões históricas Israel se criou de refugiados, com toda a legitimidade das pessoas que hoje estão ali há gerações e são legítimas, como são também legítimos os palestinos, e eu acho que é uma tristeza para ambos os povos, que são, de alguma forma, irmanados ali numa situação maior do que eles, com mais areia do que o caminhãozinho de ambos, que coloca eles nessa situação que é um labirinto que aparentemente não tem saída. Vamos sonhar com esses iluminismos, lutar por eles, não só sonhar no sentido, né, utópico, mas tentar trazer conhecimento e convivência, porque eu acho que a saída só é essa. Senão é matar filho dos outros e perder os seus próprios filhos, que é uma proposta indecente.